Vamos lá, senhores. Cara, Muriel. Renato deu um grito agora, velho. É para acordar todo mundo. Muriel. Deixa eu baixar João. aqui o som. Muriel, assim, para mim, ele vai para o Renovação. Eu acho que Muriel não me ofende ficando. Eu acho que fez uma Série C importante, só que eu não vejo Muriel como o nosso titular jogando na Série B. Eu acho que, quer dizer, eu acho que ele pode até ser, mas eu acho que o Náutico precisa de uma contratação para a posição de alguém que tenha condição para disputar. Por exemplo, o reserva de Muriel na Série B não pode ser, não pode ter a disparidade de nível que teve com o Welleson, por exemplo, um cara que nunca vai postular a ser titular. Então, por isso que eu coloco renovação para Muriel. E assim, acho que o goleiro reserva não, o goleiro que vai ser contratado precisa ter um nível muito parecido ou maior do que o de Muriel. Porra, velho, que injustiça aqui de Germano Galdino, viu? Muriel não faz defesa difícil, porra. Me desculpa, Germano, mas contra o Guarani, velho. Talvez o erro da opinião aí seja ele ter sido enfático, de não faz. Mas eu vou concordar que faz numa frequência que talvez o Náutico vai precisar de mais no ano que vem. Ah, não, aí tudo bem, aí eu concordo, mas que não faz, a gente teve a prova contra o Guarani. Bem, a minha visão, prioridade de renovação para Muriel. Isso não significa que Muriel tem de ser o titular absoluto de 2026. Mas é um goleiro que... Significa, Renato, significa. Prioridade de renovação significa que você quer que ele seja titular. Não, discordo. Discordo completamente. Eu acho que é um atleta que tem que fazer parte do elenco. Cara, Um atleta que tem que fazer parte do elenco. Então coloque em renovação, pô. Ou com posição de elenco. Não enxergo dessa forma, não. Tudo bem. Independente de como você enxerga, eu acho até que para fluir melhor o programa, a gente deveria colocar nesse sentido. A prioridade de renovação é um titular absoluto. Quem é titular absoluto na Série B? Veja, você vai dar spoiler do programa. Para mim, prioridade de renovação só vai então não vamos dar spoiler. Então não vamos dar spoiler. Vai ter um jogador para mim. Para mim tem pra um mim jogador. Então vai ter que mudar o programa, porra. É porque prioridade. Não, Renato, porque veja, eu vou explicar para você. Porque na verdade aqui não é o que você. Não é a sua opinião. Não estou atacando a sua opinião. É a definição do quadro. Prioridade de renovação, Renato, tem que ser assim. O Náutico hoje é para estar reunido, fazendo todo o esforço do mundo para poder renovar o cara. Tu acha que Muriel até precisa disso? Não, veja, eu não acho. Muriel pedir 50% de aumento, tu renova com ele? Peraí. Se Muriel pedir uma luva de 200 mil e pedir 50% de aumento, tu renova com ele? Eu acho que o Náutico tem de fazer o esforço para valorizar, que é natural, e renovar o contrato com o Muriel. É porque é aquela coisa, Atos. Esse tipo de esforço, se a gente for parar para pensar, esse tipo de esforço colossal para renovar com um atleta vai ser com quem? Acho que praticamente ninguém do elenco. Tem uma. É o que eu estou dizendo, Renato. Eu vou colocar só um aí. Eu colocaria Muriel. Bem, você colocaria como renovação também, assim como o João? Não, eu coloco não renova. Pronto. Então temos aqui uma divisão. Temos aqui nesse momento uma divisão. Para João é renovação. Para Atos é não renova. Para Renato é prioridade na renovação. Nesse caso, a gente faz enquete. Eu tinha pensado em cada um ter seu voto, mas não foi isso que o nosso produtor fez, né? Então, eu acho, na verdade, que a gente tem que discutir um meio termo. Como tu tá colocando prioridade de renovação, o João tá colocando renovação, eu tô colocando não renova, eu acho que o Paulo tá perguntando se eu tô louco. Paulo, eu não tô, não. Eu não tô, não. Deixa eu dar minha opinião sobre o Muriel, tá? Eu não tenho uma vírgula para falar do desempenho de Muriel com a camisa do Náutico na Série C. Inclusive, em muitas lives aqui, aonde o torcedor do Náutico tinha mania de acreditar falha para Muriel, eu chegava aqui ou dizendo que não era falha ou minimizando.
porque eu fiquei muito satisfeito com tudo que Muriel fez durante essa Série C. Dito isso, quando foi da renovação, da contratação de Muriel, eu avaliei Muriel como uma boa contratação e me animei com a contratação dele por causa do contexto que a gente estava inserido. De ter um goleiro muito ruim, que era Douglas Borges, e porque o mercado estava muito fechado naquele momento. Não tinha opções. Então, dentro desse contexto, eu aprovei e gostei da contratação de Muriel. Só que Muriel é um jogador que eu nunca gostei assim da carreira dele. Em uma situação, mesmo na Série C, em uma situação que eu tivesse o mercado todo à disposição, que o Náutico tivesse o mercado todo à disposição e não tivesse feito a bobagem de ter colocado todas as fichas em Douglas Borges, eu nem cogitaria a opção de Muriel. Indo para uma Série B essa que eu venho acompanhando bastante, eu acho que Muriel é claramente, para mim, insuficiente do que a gente precisa. Só que eu acho que essa minha opinião, ela tem margem para alguém discordar. Eu aceito uma discordância porque eu sei que Muriel foi muito importante e isso fica registrado na mente de todo torcedor. Eu só chamo atenção para os exageros de algumas opiniões de achar que não só Muriel é bom o suficiente para o Náutico numa Série B no ano que vem, como até algumas pessoas estão achando que o Ellerson também é uma boa opção. Eu não, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Ellerson, mas, gente, cuidado com a desconexão do que é uma Série B. Você achar que Muriel cabe, eu respeito. Não é a minha opinião, mas eu respeito. Agora, o Ellerson, desculpa, velho. É quase que um absurdo. Ainda mais sabendo que Muriel vai fazer 39 anos. Estava jogando uma Série C, então a gente não pode nem dizer que ele é de um patamar de Série B. Ele passou pela Série A, no contexto de reserva, teve uma oportunidade quando o goleiro machucou no Vitória, mas ele acabou vindo para uma Série C. E existe um gap muito grande, uma diferença muito grande, João já começou a falar sobre isso, entre Muriel e o Ellerson. Se Muriel tem até algumas opiniões que talvez ele não seja suficiente, que vem em acordo com a minha, imagina um jogador que claramente é abaixo de Muriel, como é o Ellerson. Então eu só deixo esse alerta da gente lembrar que a Série B ela está muito distante da Série C, viu, gente? Muito distante, mas vamos seguir. Eu vou de não renova. O que eu sugiro, Renato, é o seguinte: como você foi de prioridade de renovação, eu fui de não renova e João ficou com renovação, eu consigo entender que o meio termo seria colocar ele em renovação. Eu fico de acordo. Agora. Renato está nesse momento apanhando pro... Eu tô apanhando mesmo. Eu tô vendo o sofrimento no como é que vai essa porra aqui? Tem que puxar ele para... Cadê? E só um detalhe. O porquê não renova e não trabalhar ele como uma opção para reserva? Porque eu acho... como é que vai ficar nessa porra aqui embaixo também, meu irmão? Que absurdo, velho. Calma. Vou ajeitar aqui. Enquanto vocês... vai declarar guerra ao cão. Enquanto vocês tentam acertar, só para poder... Poxa, olha aí, veio um ondazinho agora. Só para dizer que eu coloco como não renova porque eu acho o salário dele muito, muito alto para poder deixar ele no banco e ter que contratar um goleiro. Eu acho que goleiro é uma posição que merece um bom investimento e eu não acho que, tendo um gasto que a gente ia ter com Muriel, ia sobrar muito orçamento para a gente contratar um titular. Eu acho que o Náutico precisa de um titular. Para a reserva, ele estaria bom. O problema é o salário. Veja, tudo que Atos argumentou, eu não discordo. Assim, eu não discordo
de boa parte. Eu ainda acho que ele tem uma capacidade de ser um titular na Série B. Agora, eu concordo muito com a questão do próximo nome agora que a gente vai trazer, que é o Welleson. O Welleson não tem a menor condição de ficar. E não é por nada. É porque simplesmente ele não tem a capacidade técnica. Ele não pode ser um goleiro da Série B, mal sendo utilizado na Série C, vindo de um time da Série D. É você colocar um trabalho muito em risco. Muito em risco. Parabéns, Welleson, pela reserva. Você tem um acesso à Série B no seu currículo, mas não dá. Não tem condição, não. João. Vamos lá. Vamos lá. A turma está perguntando aqui, Renato, qual é o salário de Muriel. Eu não vou falar valores, mas Muriel é o segundo maior salário do elenco. Só fica atrás de Vinícius. O Welleson é o seguinte, gente. O Welleson foi um goleiro de Série D. Série D. Que foi um destaque entre aspas. O Welleson não foi um goleiro de Série D que chamou a atenção de todo mundo. Ele foi assombroso na Série D. Virou aquele jogador que times brigaram por ele. Não foi isso. Ele foi um destaque entre aspas. O Náutico enxergou muito ele como destaque, porque para mim nem esse destaque todo foi. E aí ele veio para uma Série C no Náutico, aonde ele não foi o titular do Náutico, aonde ele demonstrou uma certa insegurança. O torcedor que dizer que quando o Welleson jogava não tinha insegurança, tá mentindo. Ainda mais porque a gente tinha um Muriel em boa fase. E eu acho que tecnicamente ele é abaixo. E principal, eu não vejo um claro caminho de evolução nele. Então não é um goleiro nem que é um goleiro cru que a gente vai trabalhar ele tem potencial. Não enxergo isso. Eu acho um goleiro, a estatura não é tão alto, então ele não tem nem essas valências físicas que chamem a atenção. Eu acho que nos jogos na Série C, até jogos que ele não foi tão mal, mas eu não gostava do posicionamento dele. Acho que ele sempre fica muito adiantado, tá? E eu acho que para a Série B, assim, ele tá tão distante do que uma Série B pede, mesmo como reserva, que eu acho que, veja o que eu vou falar agora, renovar com o Welleson e também colocando o fato de Muriel ter 39 anos, considerando que Muriel fique, é um erro do tamanho de Douglas Borges. É um erro gigante. Gigante. João? João? Foi, tava tentando ajeitar o Canva. Eu concordo muito com o Atos, tá? Para mim, não renova total. Não tem a menor condição assim, de jogar uma Série B agora. Como eu falei, a gente precisa de um goleiro que tenha, caso vá renovar com o Muriel realmente, né? E a gente vai precisar seguir alguma linha. Esse goleiro precisa ter pelo menos a capacidade de, em algum momento, colocar Muriel no banco se for necessário. E o Welleson não é esse cara. Muriel, por mais que não tenha dado motivo para ser colocado no banco nessa Série C, mesmo se ele tivesse dado, ele não iria para o banco, porque a gente não tinha um jogador na altura, na reserva, e agora subindo de divisão é que a gente precisa mais ainda disso. Então, para mim, não renova. Só para fechar sobre o Welleson, João. Tu acha que o Welleson é titular em algum time da Série C? Só no Anápolis. É foda. Eu acho que no Anápolis ele chegaria pela condição que ele saiu de lá na Série D, de ser um jogador que foi importante para o time. Eu acho que nesse contexto ele chegaria para ser titular e acho que conseguiria. Agora, em outro clube que ele não tenha uma identificação, eu acho que seria muito difícil. Não, Floresta não, Wilson. Floresta tem Dalton. Pô. Dalton foi goleiro de G8 2 vezes seguidas. Dalton era o goleiro que eu queria no Náutico para essa Série C. Porra, meu irmão, de novo isso, velho. Eu vou ajeitar aqui, Renato. Pode deixar aí que eu movo.
Meu irmão. Ó, o Náutico precisa, velho. Se a gente utilizava aquele conceito, principalmente Atos, né? De que para você subir de divisão, você tem a necessidade de um bom goleiro e um bom atacante numa Série B, como a equipe que vai experimentar uma Série B nova, que é o Náutico agora, aí é que você tem que ter goleiro mesmo, meu amigo. Você tem que ter muito goleiro, muito. Por isso que, assim... Desculpa, Renato, tá te interrompendo. É porque tu tocaste um ponto que eu acabei esquecendo, Renato. A minha questão com o Muriel vem muito daí, sabe? Eu até disse num comentário que falou: Muriel não faz defesa difícil, defesa milagrosa. Óbvio que algum ele faz. Ele fez contra o Guarani. Uma defesaça. Mas na frequência que o Náutico vai precisar na Série B, ele não faz. É a minha opinião. Porque a gente precisa de goleiro que ganhe jogo de forma rotineira. Que ganhe ponto. O Náutico empatou contra o Goiás na Serrinha porque o goleiro foi o melhor em campo. Aí daqui a 3 jogos, o Náutico não jogou tão bem nos aflitos, mas o goleiro fechou o gol. Fez 2 milagres e nos garantiu 3 pontos. Isso precisa acontecer de uma maneira com certa frequência. A cada 3 jogos, a cada 4 jogos. Eu não vejo o Muriel conseguindo entregar esse nível. Ou pelo menos esse teto. Que tem a capacidade de vez em quando, 3 pontos foi na conta dele. 1 ponto foi na conta dele. Eu acho que, inclusive, nessa própria Série C, mesmo sendo uma Série C sólida de Muriel não nos deu tanto ponto que saiu tudo na conta dele. De dizer, eita, teve aquele jogo, teve o jogo do Guarani. O jogo do Guarani, sim. Muriel nos deu 1 ponto. Mas você não vai achar muito... Não tem outro jogo do Guarani, não. Exatamente. Aonde, eita, aqueles 3 pontos que o Náutico ganhou foi só por causa de Muriel. Aquele 1 ponto que o Náutico ganhou foi só por causa de Muriel. Talvez a minha memória esteja falhando, pode ter acontecido um outro exemplo, mas eu já não lembro. E a gente vai precisar de muito disso na Série B. E são 38 rodadas. Eu acabei de ver uma coisa aqui que eu tô rindo. Eu vou dizer aqui no chat. Vou dizer aqui no chat. Vejam aí, senhores. Já? Foi. Já aconteceu comigo com outros jogadores. Meu Deus, bichinho, velho. Dito isso, adeus. Vamos pro próximo agora. Léo, goleiro Léo. E aí? Composição de elenco. Jogador da base, deve ter contrato. Carlinhos. Para mim, prioridade, né? É o único. Prioridade de renovação. Pelo que... Tá difícil a gente conseguir informação, mas pela sensação dos bastidores, dão conta que meio que já desistiram, porque talvez Carlinhos tenha até um pré-contrato assinado com o Novo Horizontino. Não sei. Não sei se tem mesmo. Ele pertence ao Noroeste, né? E o Novo Horizontino supostamente teria um interesse, poderia até estar com esse pré-contrato assinado. Eu acho que o Náutico deveria fazer um esforço grande com o Carlinhos. Ele é o melhor jogador do elenco. Para mim, com certa distância, quando a gente teve a queda de produção de Igor Pereira e de Marco Antônio, ele é de longe o melhor jogador do elenco. Eu acho que o Náutico poderia dar uma valorização muito grande para ele, fazer até um contrato um pouco mais longo, porque o mercado hoje em dia só trabalha dessa forma. A gente vai precisar se acostumar com isso, tá? Infelizmente. Eu digo infelizmente porque eu acho que isso traz uma insegurança para a maioria dos clubes, inclusive para um clube como o Náutico, que tem uma situação financeira delicada e no limite, mas infelizmente o mercado está trabalhando muito com contratos longos de atletas. Mas se o Náutico vai ter que fazer essa concessão ao mercado, que seja com um jogador que esteja atuando no nível que Carlinhos está. Então, eu acho que Carlinhos seria prioridade completa de renovação. Eu acho que seria muito importante a gente ter um zagueiro do calibre dele, adaptado ao esquema de jogo de Hélio dos Anjos e com a capacidade de saída de bola que eu aprendi a respeitar, tá?
Eu aprendi a respeitar, fui muito crítico, até porque eu fui crítico porque ele de fato falhava. As falhas a gente não inventava as falhas, elas existiam, a gente trazia os vídeos e mostrava. Mas, pela frequência com que ele tentava essas bolas mais agudas para conseguir fazer a saída de bola, eu comecei a entender que o time precisava daquilo. Ele também começou a errar menos, é bem verdade, tá? E eu acho que ele terminou a Série C como sendo não só o melhor jogador do elenco, como o melhor jogador disparado do elenco. E aí é compra, né, Atos? Tipo, nesse caso de Carlinhos, precisa abrir a carteira. E eu não sei se o Náutico agora pode fazer isso nesse momento de eleição, de tudo. Não pode nem... Precisaria de aprovação do conselho, várias burocracias que eu acho que atrasam o Náutico nessa questão. Porque até para assinar um pré-contrato, por exemplo, precisaria de luva, de várias coisas para esperar ele, por exemplo, depois de um Paulistão. Então, assim, eu acho que por mais que seja uma prioridade absoluta, eu acho que o contexto do Náutico acaba dificultando essa renovação. É uma pena. É uma perda grande. Vamos ver. Matheus Silva, gente. E aí, Atos? Eu vou trabalhar com o Matheus Silva numa visão otimista dele perder mais peso, né? Ele precisa entrar numa forma melhor. Não é algo incomum na carreira dele. Se você pegar ele atuando na Ponte Preta na temporada passada, ele não estava com o peso que ele está agora, tá? Então eu acho que ele tem margem para perder esse peso. Eu acho que é um jogador sólido de Série B. O Náutico precisa manter algum tipo de espinha dorsal, com muito cuidado, para não forçar muita renovação de jogadores que não vão ajudar. Eu acho que o Matheus Silva é um jogador que, enquanto ele atuou no Náutico, assim, poucas foram as vezes que ele jogou mal. Ele jogou muito mal contra o Guarani. Contra o Guarani ele foi muito mal. Ryan acabou recebendo os holofotes, eu acho até com razão, mas a partida de Matheus Silva foi do nível da dele. A diferença é que um já tinha mostrado futebol e tinha a capacidade de mostrar no futuro, e não era o caso de Ryan. Mas eu faria uma renovação com o Matheus Silva. Eu faria a prioridade de renovação. E quando eu falo prioridade de renovação, é porque a gente está com uma visão diferente, eu de Atos, mas basicamente seguindo esse mesmo caminho. A gente precisa ter uma base sólida de defesa para o próximo ano. Não significa que Matheus Silva vai ser um titular absoluto, mas ele precisa estar no elenco. Porque se ele for um atleta de reposição, eu sei que quem for titular vai ser bem melhor. Eu já colocaria ele como uma prioridade de renovação. João? Eu vou para renovação, porque eu acho que, assim, o Náutico, se perder Matheus Silva, eu não choraria por um minuto, não. Assim, beleza, vamos ver o mercado, vamos atrás de outro e segue a vida. Eu acho que Matheus Silva realmente na Série C demonstrou um nível muito alto em alguns jogos, tem um nível de construção muito bom, mas eu iria para renovação com ele, porque eu acho que ele, mesmo ele tendo mostrado qualidade, eu não acho que ele seria o zagueiro para eu programar ele ser titular do meu time na Série B. Eu não colocaria ele nessa alçada, não. Então, eu não me esforçaria tanto para essa renovação, sabe? Então, eu iria com ele na renovação, deixaria prioridade só Carlinhos. Eu endosso bem as palavras de João aí, porque, como eu disse, né, eu coloquei uma visão otimista. Porque se a gente for analisar a visão pessimista, ele mantendo o peso que ele está, ele passa a ser uma opção ruim para a Série B. Ele já fica lento demais. Então, eu acho que todas essas ponderações que João fez aí cabe. Igor Fernandes. Eu vou de composição de elenco. Mas, calma. Composição de elenco, ele teria que renovar, não? E ele teria que ir para renovação. Não, composição de elenco é tipo um jogador que vai trabalhar no fundo de elenco também, sabe? Porque composição de elenco vai... Então, bota Matheus Silva para lá, para mim. Meu voto eu mudo. Eu mudo o Matheus Silva para composição de elenco. É porque composição de elenco chama também um salário mais baixo, né, João?
Matheus Silva é um salário bem forte para ir para a composição. Não, mas ele não vai renovar. Não, mas calma. Ele tem que ser pelo preço que ele está aqui, tá? Pela metade dólar. Pelo valor cheio ali que ele recebe da ponte, não existe, não. Talvez um meio termo, né? Porque. O meio termo. É Ali, natural, né? A valorização, né? Porque Igor Pereira, tudo bem que ele acabe tendo uma renovação, uma valorização, mas Igor Pereira tem um salário muito baixo, né? Igor Fernandes. Ah, ele tá falando de Igor Fernandes? Desculpa. Para mim, Igor Fernandes é renovação. Para mim também. Sim. Não, eu não. Para mim é isso. Para mim, eu fico em dúvida de prioridade também, porque eu acho que Igor ele fez uma série C assim, absurda, tá? Ele teve aquela oscilação no começo do ano com o Marquinhos Santos e tal, mas foi um jogador extremamente constante na competição. Eu acho que era um dos pilares do time. A gente vai ter, querendo ou não, uma versatilidade no jogador. Eu não me surpreendo ele começar a trabalhar um pouco mais como zagueiro com a frequência maior, dado que Hélio falou sobre ele nessa temporada. Então, acho que a renovação aí para Igor cabe. A renovação clássica, eu confundi, eu pensei que era Igor Pereira. Arnaldo. Cara, Arnaldo para mim é composição de elenco. É muito difícil, velho. É muito difícil, meu irmão. Porque, cara, é foda, velho. É quase. Eu acho que tá mais difícil agora do que foi no ano passado. Ah, desculpa, velho. Eu falo com tranquilidade, viu? Para mim é composição de elenco. É renovar com salário mais baixo, fundo de elenco. Eu tava pensando nisso antes de. Ele teve uma importância absurda na Série C. Mas eu não consigo projetar Arnaldo com uma capacidade de fazer tanta diferença na Série B. Mas tu já tá valorizando ele, pô. Assim, a minha questão aqui é composição de elenco ou não renova. É bom lembrar que ele tem 33 anos, velho. Vai fazer 34 anos ano que vem. Eu vou sair do muro e vou justificar. Eu acho que o modo que Arnaldo melhorou na Série C é um modo que me agrada. Porque se Arnaldo fosse um jogador que tivesse feito 3 gols na reta final da Série C, para mim, importa muito pouco para um lateral. Eu gostei porque ele mostrou estabilidade, ele mostrou uma evolução física, ele passou a jogar os 90 minutos com muita segurança na lateral direita. E eu vou justificar, eu vou colocar ele em composição de elenco. E eu vou justificar também. O seguinte. Eu não sou um deslumbrado na posição. Eu sempre costumo dizer que lateral é uma posição que geralmente você fica com meiota mesmo. Porque se você quiser um lateral diferenciado, talvez não esteja nem ao seu alcance. E se você quiser, de toda forma, ter um lateral diferenciado, você vai pagar um preço que não vai fazer sentido para o seu time, que tem suas limitações financeiras. A título de exemplo, vamos lá, vamos pegar um cenário hipotético para não ficar só na teoria. Digamos que o Náutico faça uma folha, sei lá, de 30 moedas. Um lateral que resolva a posição nível Série B, ele custa 8 moedas, pô. Como é que eu vou pegar 8 moedas das 30 que eu tenho e colocar no lateral? Aí vai cair aquilo que o Renato estava falando há pouco. Se você tem um orçamento limitado, é goleiro e centroavante. Eu prefiro botar a maior parte das moedas limitadas que eu tenho na posição de centroavante, na posição de goleiro. E depois, se eu quiser dar um foco em outra posição, vai vir outras posições. Vai vir zagueiro. A última é lateral. Lateral é a posição que menos vai ter impacto no time. Deve ter alguém nesse momento me escutando e deve estar pensando, que besteira que esse cara está falando. Lateral é importante. Vai ser importante se você quiser dar importância para todos. Se você partir do pressuposto que todas as posições são importantes, beleza, você está certo. Agora, faça uma escala. Eu peço isso, faça uma escala de nível de importância. Goleiro, zagueiro, volante, meia, atacante e lateral. Eu duvido que na sua lista o lateral não fique por último. Mas mesmo por último tem importância. Beleza, velho. Aí você está sendo precioso demais. Mas você entendeu o que eu estou falando. Eu não posso ter um lateral mais caro do que o centroavante.
eu não posso ter um lateral mais caro que o goleiro. Então, dito isso, como eu acho que lateral se procura uma meiota, eu fico com o Arnaldo para composição de elenco. João? Eu também iria. Eu pensei, Arnaldo foi talvez um dos que eu tinha mais pensado, porque é difícil, mas você pensando numa Série B que talvez lhe dê condição de você ter, sei lá, 3 jogadores na função, uma aposta, um consolidado e um reserva, eu não consigo ver um reserva muito melhor do que Arnaldo, não. Então, eu acho que cabe aí no composição de elenco. A gente tem que também levar em consideração a realidade, né? Na realidade, o Náutico não vai ficar com 5 jogadores. Pô. O Náutico vai tentar manter uma base, um esqueleto. Guilherme e Hélio falaram nas entrevistas a importância que isso tem em relação à cultura do time, em relação a nível de treinamento, a não começar com estágio muito atrás no treinamento, tem que passar coisas totalmente novas para atletas. Então a gente tem que partir um pouco desse princípio. E aí eu vejo Arnaldo compondo esse elenco assim, de forma tranquila, não para ser titular, não para jogar, sei lá, 35 rodadas, quarta e domingo, não para isso, mas um jogador que apareça ali de vez em quando no time titular, um jogador que seja opção, eu acredito que ele tenha condição. E se a gente levar em consideração a competição inicial, né, o Campeonato Pernambucano, que a gente vai ter ali jogando isoladamente, aí que a gente talvez tenha até um tempo para ir atrás desse lateral direito de forma um pouco mais tranquila. Dito isso, Arnaldo fica em composição de elenco. João Maestro. Posso dizer uma coisa antes de vocês comentarem? Que decepção, João Maestro, velho. Eu me decepcionei. Foi uma grande frustração. Foi uma grande frustração para mim. E decepção em 2 quesitos, e por isso que eu vou colocar no não renova. Porque ele demonstrou deficiência técnica. Eu vou colocar técnica junto com a questão da velocidade. Ele demonstrou falta de velocidade, demonstrou deficiência técnica, principalmente naquele lance do Guarani, mas teve emocional também. E também uma deficiência grande na parte emocional. Então, eu acho que são muitos elementos que baseiam a não renovação. João? João Maestro, se você me perguntasse antes do quadrangular, eu falaria... Antes do quadrangular, não. Depois de 2 partidas do quadrangular, ele estaria no renovação, para mim. Agora, as partidas que João Maestro fez, tanto contra o Guarani quanto contra o Brusque, deixam qualquer torcedor com medo de ter ele no time. Eu não confio em nenhum segundo João Maestro na zaga do time. O que é que pode acontecer com ele ali? Ele pode entregar um gol a qualquer momento, pô. Porque foi isso que aconteceu. Ele descobriu uma forma nova de fazer um gol contra. Eu nunca tinha visto um gol daquele jeito. Foi. Aquele gol contra ali, ele teria... Assim, é um gol novo. É uma nova modalidade de gol contra. Porque ali tinham várias coisas que ele podia fazer para corrigir aquele erro absurdo. Mas eu estava até esquecido desse gol contra. Eu juro a vocês que aquilo ali foi bizarro, porra. Não, foi bizarro, ali... E você pega o eliminado do Guarani também. Eliminado, ele eliminar o time 2 vezes. Existe um mundo onde João Macho nos eliminou. E é por isso que... Não, deixa eu falar. Cássio Zirpoli veio na minha cabeça agora, Ati. Briguei contra as minhas palavras. Mas assim, e tem a falha do jogo do Guarani. Então, assim, teve uma queda que eu acredito que seja pelo psicológico muito, muito alta no jogador, que eu até discordo de Atos com questão de velocidade e tal, dessa parte aí. Mas assim, ele demonstrou uma fragilidade absurda. E aí eu não consigo renovar, porque... como é que eu vou renovar com um jogador que, se me colocar, João, vai ter uma semifinal do Campeonato Pernambucano? João Maestro é o zagueiro, eu já fico com medo. Porque qual vai ser como é que ele vai lidar de novo em uma decisão? A gente já viu que não lida bem, então... A questão da velocidade, João, sabe por que eu coloco?
Eu acho que, na verdade, esses dois momentos críticos dele demonstram um pouco de falta de velocidade, tanto o lance do Guarani quanto o lance do gol contra, tá? Aí você pensa assim, mas espera aí, mas Matheus Silva também não é tão rápido. É aí que está o problema. Eu acho que João Macho, até por ser um jogador jovem, ele tem que ser o cara veloz da dupla. Ou pelo menos que ele não seja o lento da história. Eu acho que se ele tá junto com o Carlinhos, a questão da velocidade da dupla de zaga não vai ser um problema. Mas ele não consegue fazer dupla com o Matheus Silva. Pelo menos não a nível de Série B. Porque eu vou ter em Matheus Silva o zagueiro mais lento e não vou ter um zagueiro veloz. Porque João Macho não vai ser zagueiro veloz. Porque talvez eu tenha me expressado de uma forma a dizer que ele é muito lento. Vou refazer. Ele não é um zagueiro veloz. Ele não é Carlinhos. Isso daí ele não é nunca. O Globo IPTV mandou uma mensagem aqui. No fundo, lá ele aí, Globo, porra, é muito no fundo, pô. O elenco é realmente nível Série C. A manutenção de um ou outro é por necessidade e não por merecimento individual de cada atleta. Vou aproveitar que o Globo mandou uma mensagem para poder dar um aviso pro pessoal. Veja só, galera, a estrutura aí do nosso corsário, ela tem uma limitação. Não tem vaga para todo mundo, não. Viu? E o ano que vem o Náutico vai estar na Série B, o Náutico vai... Os seus jogos vão ser transmitidos pela ESPN. ESPN, que tá o olho da cara. Já que tu falou de Cássio, João, vou falar as palavras dele, que para você assinar a Série B na ESPN, você tem que... Não é só assinar a Disney, né? É a Disney Plus. Então, é 2 pacotes da Disney. É caríssimo, tá? Então, se planeje bem aí. Feche aí com o Globo IPTV, quem tiver interesse no produto, porque eu acho que não vai ter vaga para todo mundo, não. Não fique pensando que, não, todo mundo entra, todo mundo consegue fazer a sua assinatura. Eu acho que quando chegar ali perto da Série B, já na virada do ano aí, eu acho que o torcedor do Náutico vai procurar muito esse tipo de serviço, né, para poder acompanhar o Náutico, e talvez a Globo IPTV não tenha vaga. Então, é melhor garantir de agora. Vamos para o próximo aqui. Putz, Raimar. Não renova. Não cabe discutir. Não cabe discutir. Não cabe discutir. Inclusive, a gente vai ter que entrar num ritmo mais veloz aqui, né? Raimar não renova. Outro, Rayan. Não renova. Um abraço. Índio, composição de elenco, né? Veja. Para mim é composição de elenco. Para mim, não renova. Eu acho o Índio zagueiro fraco. Mas o contrato dele acaba agora? Mas não acaba agora. Não bota aí. Mas eu acho fraco. Eu não queria ter ele nem entre os 6 zagueiros da Série B. Não, veja, só se por qualidade eu também não renovaria, não. Mas ele tem contrato, né? O Mago também tem contrato. Marcos Ítalo. Não renova. Não renova. Fagner Alemão. Ele ainda está aqui. Ainda estou aqui. E aí é aqueles, né? Tem contrato de estabilidade. Mas veja, essa hora vai passar, pô. Uma hora passa. Eu acho que mesmo que o jogador tenha contrato, eu acho que mesmo que o jogador, mesmo que o jogador tenha contrato, a gente pode colocar e não renova, tá? Cara, veja, pode ser que você faça um acordo para poder sair e tal. Por exemplo, no caso de Índio, porque no caso de Índio eu acho que eu perdi a votação. Então, deixa ele em composição de elenco mesmo. Mas se vier um jogador, Léo Mago. Léo Mago tem contrato. Desculpa, velho, desfaz o contrato, porra. Desfaz o contrato. Não renova e pronto. Eu deixaria Fagner Alemão aí e não renova. Mas tem a situação que ele tem contrato de estabilidade. É só estabilidade tipo INSS, pô. Ele não vai jogar mais bola, não, pô. Irmão, tava vendo uma receita aqui. Deu fome, velho. E aí, então bota Índio como não renova? Não, eu deixaria Índio com composição de elenco. Tá. Não. Sim, eu perdi a votação. Samuel tem contrato? Provavelmente. Mas esse aí é o caso. mesmo que não tivesse, eu botaria a renovação.
É. Tem que ser renovação. Ele tem contrato? Não, coloca a renovação porque tem que aumentar o contrato dele. Porque se tiver e for curto, é um daqueles que não dá para se perder, não. Pronto. A gente teve uma discussão nesse ano na renovação de Caiun, se eu não me engano. Cara, se você pensou em renovar com o Caiun esse ano, Samuel, você já tem que estender o contrato, porque o cara mostrou, pô. O cara entrou e rendeu em todos os jogos que entrou. Inclusive no jogo mais importante do ano. Então, assim, Samuel ele tem que ser tratado como um ativo valiosíssimo para o clube. Então, se o contrato não for tão longo, se o contrato tiver brecha, o contrato tem que ser melhorado. Então, para mim, Samuel é renovação. Yuri está falando aqui que eu sempre falei bem de Samuel, que bom que Samuel correspondeu. Cara, e Samuel tem um teto alto, pô. Tem um teto alto, e veja, foi o próprio Samuel que mostrou pra gente que a gente deveria ter confiança nele. Eu já falei aqui inúmeras vezes. Ele veio. O Samuel é muito na conta de Hélio e de Guilherme, tá? Que soube pegar o cara lá do Águia do Marabá, que estava emprestado ao Águia do Marabá, trazer ele. Num primeiro momento, trabalhou mais a parte de entrar no final do jogo, de destruição, foi competente nisso. Mas o jogo do Ituano abriu um horizonte. Ele fez o seu papel e ainda armou o jogo, colocou o jogador na cara do gol. No jogo contra o Brusque, desde que o Náutico foi para Campinas, eu já achava que Samuel deveria entrar nesse time. Quando a gente perdeu o Marco Antônio, Igor Pereira estava naquela situação, a gente meio perdendo também. Para mim, era o melhor primeiro volante do elenco, tá? Para mim, à frente de Auremir, claramente à frente de Auremir. É um jogador melhor do que Auremir. Eu lembro de eu ter comentado, a gente estava tentando especular qual seria a escalação do Náutico. Aí, eu não sei se foi Renato que falou assim, tem que ser Auremir, né? Eu até disse, talvez pela experiência. Mas o melhor jogador da posição é Samuel. Samuel é o melhor jogador entre os dois. Cara, ele foi muito cão de guarda contra o Brusque, velho. No final do primeiro tempo, ele não tinha mais perna, não, pô. Ele tava morto de cansado no final do primeiro tempo. Mas quando voltou no segundo, ele voltou bem. E ele tem um teto alto, tá? Ele tem um teto alto. Ele, na base, ele se sobressaía mais na parte de construção do jogo. Então, veja, é um atributo que ele traz. Ele tem um arcabouço técnico. Se ele já está demonstrando uma pegada boa, estamos aí vendo os elementos ideais para você ter um bom volante. O jogador é jovem, o jogador tem estatura, tá? Eu acho que é um... Porte físico, né? Porte físico. É um jogador que inspira uma esperança que pode ser aí um bom ativo do clube. Wenderson. Para mim é renovação. Renovação. Essa foi assim. Cara, teve outro momento também que eu fiz um comentário do seguinte, velho. Eu falei da seguinte forma. Talvez não dê tempo de o Wenderson conseguir arrancar uma oportunidade de ficar pro ano que vem. Eu não me lembro em que contexto eu falei isso, e eu estava falando isso de uma maneira mais geral, falando de outros jogadores também, mas eu usei o Wenderson como exemplo. Na época, a gente tinha Marco Antônio e Igor Pereira estabilizado. Era como se não tivesse mais oportunidade para o Wenderson. Não havia mais tempo, mas teve tempo sim. Teve a ruína total de Marco Antônio com o Igor Pereira, teve ele entrar numa situação muito difícil, né? No primeiro momento entrando durante os jogos, no segundo tempo, depois encarando ali a situação de precisar jogar como primeiro volante nos 2 jogos de Campinas, tá? Deu conta do recado, na minha opinião. E o que eu gosto mais de um Wenderson para uma próxima temporada é que ele, junto com o Igor Fernandes, os 2 jogadores que talvez Hélio e Guilherme pensem em brincar com eles. Vou colocar brincar porque pensem em mudar os jogadores de posição. Talvez eles fixem o Wenderson como primeiro volante, Igor Fernandes talvez, não sei, talvez vire até um zagueiro. Então, eu acho que tem que dar essas opções de variação. Se o Guilherme, junto com o Hélio, quer adaptar esses jogadores, que acha que vai ser mais úteis dessa forma no modelo de jogo do Náutico, eu acho interessante. Tem que pensar dessa forma mesmo. Então, eu vou com renovação com eles. Luiz Paulo. Não renova. Não renova.
Aí, fora toda a questão de histórico dele, precisa virar a chave, fora a questão de lesão, na verdade eu nunca gostei desse tipo de lateral, velho. Lateral que a principal característica é ofensiva não me ganha. Não me ganha. Isso aqui. Inclusive, Não, pode continuar. não, só para dizer, João, que inclusive ele decepcionou o próprio Hélio dos Anjos, tá? Teve um jogo específico no tomou um gol que CSA. ele culpou muito o CSA, que ele culpou muito ele e com razão. Não gosto de lateral que fica falhando defensivamente, não. Só eu ia voltar até em Wenderson aqui, só com esse comentário de Guido. O Wenderson é muito mais compatível com a Série B do que Marco Antônio. Eu concordo demais, viu? Eu acho que o Wenderson tem capacidade de ajudar muito numa Série B. Ele foi para a Série D no América de Natal, num contexto muito específico do América SAF. Ele teve problema no Guarani, até uma questão que me parece até ter sido um pouco injusta. Eu vejo muito isso também com o Wenderson. E sobre o Luiz Paulo, é isso que a Atos falou. Assim, é um lateral esquerdo que já vira 10 de um time de interior, sabe? Não tem muita condição numa Série B de jogar com esse tipo de. Com essa característica de jogador. Eu não renovaria, não. O chat GPTimba coloca o seguinte: as escolhas servem para um cenário sem Hélio dos Anjos? Sim, mas eu não estou pensando muito nesse cenário, não. Atos. Não, é isso. Não vai mudar muita coisa, não. Vamos agora com Felipe Santana. Cara, eu nunca gostei de Felipe Santana, velho. Até no momento que ele foi melhorzinho, eu meio que me esquivava de comentar sobre ele. Porque minha opinião sobre ele nunca foi Foi bem positiva. contra. Foi ali naquele começo do Pernambucano, né? Chegou a vislumbrar a Eu vou, titularidade, mas caiu, eu vou né? ser muito claro. Pra mim, não renova, velho. E aí, Se João? tivesse um empréstimo aí, era isso. Mas é outra coisa, assim. Jogador que Eu tem acho que contrato, Felipe João, Santana. antes de tu falar, João, jogador que tem contrato e a gente for considerar empréstimo, fica no não renova, que tá subentendido que é empréstimo, porque tem contrato. Não, pode ser, porque eu acho que o problema de Felipe Santana assim, obviamente, eu acho que tem uma questão ali, talvez, de comportamento, mas também tem muito de estilo de jogo. Eu não acho que seja um zagueiro, estilo de zagueiro compatível com a forma que Hélio dos Anjos joga, e isso acabou impactando muito o futebol dele. Eu não acho que seja um jogador ruim. Eu acho que tem ali, quando ele joga no bloco baixo, quando ele precisa rebater mais e não necessita tanto correr para trás, não necessita ter uma construção de jogo propriamente dita, eu acho que ele ajuda sim, mas não é o nosso caso atual. Então, por isso eu iria no empresta para ele. Quer descer Índio pro empréstimo, não? Eu teria Oi? ido Indy de composição de elenco. Eu vejo características muito interessantes de Índio, tá? Principalmente nesse sistema de Hélio. Eu acho que Índio é um Eu ia dizer jogador agora, que ele tá, por Hélio, então já deixa ele como composição mesmo. eu acho que ele sobe a marcação muito bem. É um jogador veloz. Eu não descarto o Índio, não. Eu acho que ele, para estar ali no elenco de zagueiro, eu acho que ele pode ficar. Auremi. Auremi, eu acho que, veja, eu já fui muito radical sobre o argumento de jogador de composição de elenco. De jogador de grupo, Meu voto já tá aqui, viu? de jogador que tem a sua importância não na entrega técnica, não na entrega física, não na entrega em campo, mas ser um jogador primordial para poder manter a coesão de grupo naquele elenco. Eu acho que esse tipo de jogador sempre existiu no futebol. Eu fui muito relutante numa época, mas a realidade é que isso existe, tá? E Auremi, ele bate todas essas características. Ele cumpre com esse papel assim de forma única. Então, eu trabalharia com o Auremi numa composição de elenco. Se fosse pelo futebol, ela não renova, tá? Mas, por causa disso, composição de elenco. Cara, é muito difícil isso, velho. Porque, assim, eu concordo sobre tudo aí que a Atos falou.
realmente isso existe. A gente tem que levar em consideração a forma ali que o grupo vai ser recebido, questão de liderança. Agora, me incomoda muito a liderança vir de um jogador que ninguém vai confiar nele jogar. Isso. Eu acho que até a turma confia, viu, João? Eu não acho ele para entrar no segundo tempo, eu acho que a turma não chega ao ponto de. Eu diria até eu, que não tenho uma visão positiva sobre o jogador na parte técnica. Vamos lá. Uma situação que o Náutico está jogando, sei lá, contra o Novo Horizontino, fora de casa, 25 do segundo tempo, Aldemir precisa entrar. Eu não acho que o Náutico vai perder o jogo por causa da entrada dele. Diferente se fosse Raimar. Se esse jogador fosse Raimar, ele botaria o jogo em risco. Raimar. Mas, por exemplo, tu vai estar lá tu vai ter um jogador e a gente vai estar aqui fazendo essa posição, tá? A gente tem Igor Pereira, Auremir e Samuel. Pô, a Auremir vai ser o último deles em jogadores que estão na Série C. Imagina com a composição que a gente pode fazer no AB. Então, é por isso que eu falo, eu não estou nem falando do jogador em si, de qualidade, nada disso, mas você pensando no elenco de C, eu acho que vai ser sempre a última opção. Eu entendo que vai ficar, eu entendo todo o contexto, mas eu me incomodo quando é nessa situação. Um exemplo, o Muriel. Muriel, eu não me incomodo você colocar a questão de uma liderança nele, dizer que, pô, além dos atributos técnicos, a gente vai ficar com ele, porque é um cara que ajuda na questão da liderança, na recepção de jogadores, na cultura do clube, na cultura de treinamento. Ok. Agora, quando esse jogador talvez vá ser praticamente o último da sua lista, eu me incomodo um pouco. Agora, sabe qual é a bronca, João? É que o mundo não é fácil, né? O mundo é difícil. Eu vou dizer algo que talvez até muita gente fique surpresa, mas Muriel não é esse jogador. Eu citei como exemplo. Eu sei, não, mas é porque talvez a maioria da torcida acha que ele é. Os jogadores que são líder desse elenco é Aldemir e Vinícius. Muriel, eu não quero dizer que Muriel é sei lá, um cara zero à esquerda nisso, não é isso. Ele é um cara inteligente, é um cara culto, tal, mas para na hora de dar um grito ali no intervalo, para chamar o pessoal, é Vinícius e Aldemir, tá? Não é Muriel, não. Auremir fica com composição de elenco, então? Eu vou de composição de elenco, mas eu entendo que quem colocar não renova. E aí, João? Eu perco aqui, eu vou deixar o meu não renova só de observação aí, mas o 2-1 tá bem. Vinícius já tem contrato, né? Então. Ó, o Leonardo falou aqui, ó. Lembrei que algum de vocês disseram que o Palmeiras é um jogador ruim no elenco que uma hora ele vai jogar. O Ademir, Kelvin tiver. Veja, você tá certo, Leonardo, mas eu não consigo colocar o Ademir nessa classe de jogador ruim, tá? Eu acho que ele é insuficiente para poder você contar ele como titular. Mas jogador ruim é Raimar. Jogador ruim é Ryan. Jogador ruim para mim é o Ellis. Eu não vejo o Aldemir colocando a gente no caminho de uma derrota. Entrou em campo, a gente perdendo por causa de Aldemir. Vinícius. Não, renovação. Tem aí. Menino Vinícius. Tá aí. Opa. Agora. Paulo Sérgio. Também. É uma renovação. Paulo Sérgio é uma renovação também. Acho que ele ter conseguido finalmente voltar e ter sido importante nesses últimos 2 jogos é um fato que é uma carta que ele vai ter a favor dele, mas eu acho que ele precisa entrar num certo condicionamento. Eu sei que ele teve muito problema na lombar nesse ano. Eu procurei informação de bastidores para poder entender se isso era uma coisa irreversível, se era crônica, ou se existia um caminho, uma perspectiva positiva dele conseguir entrar no ano que vem, recuperar dessa lesão. O que me falaram é que existe, que ele, com tempo agora de descanso
e uma boa preparação para o ano que vem, ele pode se recuperar totalmente dessa questão da lombar. Então, eu acho que dá para renovar. João? Ele tem cláusula de renovação automática, né? Então, deixa aí na renovação. Ele foi decisivo e deixou essa cláusula melhor, né? Porque talvez se ele não tivesse jogado, tivesse renovado, a sensação seria outra. Mas é o jogador que decidiu aí pra gente, que fez os 2 gols que colocaram a gente na Série B. Então, deixa aí na renovação. O João Guilherme falou assim, só não podemos pensar ele como titular. Obviamente, pô, não tem nenhuma condição. Ele pode até ganhar a posição em um determinado trecho da temporada, porque está metendo gol adoidado. Que bom que se isso acontecer. Mas o desenho de time não pode vir com Paulo Sérgio, Vinícius e mais outro no ataque. Não, desculpa. Você tem que trazer um atacante para ser o seu grande titular. Ou pelo menos que você bote as fichas nesse jogador. Paulo Sérgio é mais um jogador para, talvez no início do Pernambucano, você ter esse jogador que faça gols no início, você ter um cara como o Paulo Sérgio que, em determinadas situações durante o ano, numa necessidade, ele entra no segundo tempo para poder colocar a bola para dentro. É por aí. E o que mais vai ter é jogo assim, que vai precisar de um centroavante a mais, nos aflitos e tal. Para mim, tá bem colocado aí. Hélio Borges. Para mim, não renova. Tu tá a tela. Tu tá na edição. Eita, foi mal. Para mim, Hélio Borges não renova. Eu acho que se mostrou um ponta que, apesar de ter seus gols na competição, em muitos jogos foi ineficiente em criação de jogada, em entrada na área, em vários outros atributos ali para um ponta. E isso na Série B a gente vai precisar de mais. Então, eu vejo como que tem opções melhores no mercado, até numa Série C, que a gente jogou contra, pontas que vão surgir para a gente como opção que são melhores que Hélio Borges. E, assim, não, para mim não renova. Também. Não renova. Para o desespero dos Hélio Borges Lovers. Tem Talicinho. Composição. Para mim, empresta. Empresta. Patrick Alain. É outro difícil, viu? Porque Patrick Alain ele foi meio esquecido nas listas de renovação. Quase nenhuma eu via Patrick lá. E eu não sei não se a gente tem tantas opções melhores ali no meio de campo, no começo de ano, para ser um reserva, para compor elenco. Composição de elenco, para mim. Não. Eu colocaria em composição. Viu? Renovação. A minha composição, para João também, então ele fica como composição. Espera aí. Patrick Alain como composição de elenco. Vamos lá. Kelvin. Não renova. Adeus, Kelvin. Vou até ajeitar aqui. Igor Bolt. Não renova. João? Não renova. Apesar de que jogou como ponta boa parte das vezes e não é um ponta. Assim, Gustavo, tá por fora dos salários da Série B, viu? 60 mil na Série B, não vai achando que isso é um salário alto, não. 60 mil numa Série B é isso mesmo, viu? Compõe o elenco, é reserva. Inclusive, esse salário de Patrick Alain tá defasado, viu? Se mostrou uma renovação barata do Náutico. Se o Náutico tivesse... Se Patrick Alain tivesse livre no mercado ali, no final do Pernambucano, ele ia, se ele fosse para a Série C ou para a Série B, ele ia estar ganhando bem mais. Samuel Otsania. Não renova, baixa o pé. Para mim seria não renova. Também. Não é para mim não, Gustavo, assim. 60 mil para compor elenco, João. Não é para mim, é o mercado.
É o que os outros... A gente vê salário de jogador na Série B chegando em 400 mil reais, pô. 300 mil, 200 é comum. Então, não é para mim. É a realidade da divisão. Infelizmente, é isso. Tem time aí que não tem nenhum jogador assim, que entra regularmente abaixo de 100 mil, pô. Então, é a situação atual. Infelizmente, é isso. Igor Pereira. Composição de elenco. Essa aí eu tenho dificuldade. Para mim, o que eu decidi, está decidido. Porque, para mim, foi psicológico a queda dela, a queda dele. E aí Veja, eu não consigo... ele mostra talento, mas o emocional tá ruim. Então, deixa ele como composição de elenco e vamos torcer pela evolução. Tá bom, tá de boa. Bruno Mezenga. Obrigado, Não. Bruno. Adeus. Muito obrigado, Bruno Mezenga. Eu nunca vou esquecer que você nos livrou da Série D. Nunca. Mas... Os ciclos estão aí para acabar. Exatamente. Vai na paz, irmão, ficar com Deus. Dá para ir pro retrô. Ah. Vitinho. Composição de elenco. É difícil aí, viu, agora? Por quê? Rapaz, Vitinho eu colocaria como renovação. Vitinho, Lucas Cardoso e Patrick Alan. Os três. Eu não renovaria com os três. A gente vai pensar num conjunto ou vai pensar individualmente? É melhor pensar individual, porque conjunto iria mudar muita coisa que a gente falou aqui. E aí? Vitinho é composição. Eu colocaria como renovação, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos agora com Cauã Maranhão. Até para o desenvolvimento do jogador, para mim, é empresta. Também. Precisa jogar. O Cauã começou com 2 gols, não foi nesse ano, e depois foi escanteado de novo, né? Foi. Toda vez é isso, bicho. Lucas Cardoso. Para mim é Lucas renovação. Cardoso. Renovação. Para mim é renovação para Lucas. Renovação para Lucas Cardoso. Léo Mago. Vixe. Não renova. Caion. Para mim não renova e empresta. Também. João, Também. também? Também. É isso. Tá feita aí a lista, pessoal.